Daí você tira em relação às aulas aí que você queira assistir, ou coisa desse tipo, tá? Então, veja, aula passada a gente falou de noções de limites, né? Que é o capítulo 3 do Guidorizi, né? A gente falou de noções de limites, mas é uma noção intuitiva de limites, né? E hoje a gente não vai mais tratar com uma noção intuitiva. Hoje a gente vai começar a falar da definição de limites. Então, a gente vai definir limite de uma forma mais matemática e mais precisa. Detalhe, a gente vai definir isso de uma forma matemática. Quando a gente definir isso de uma forma matemática, eu quero que vocês pensem, a gente não vai usar isso o tempo inteiro. É para conhecer, é para entender e saber de onde é que vem, tá? O mais importante é usar o limite como uma ferramenta, né? Limite, derivadas, o cálculo como uma ferramenta. Então, é importante você saber calcular, tá? Então, quando se fala da definição de limite, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele vai definir uma função, seja f, uma função, e ele vai definir um ponto, né? Um ponto do domínio que pertence a f, né? Ou é um ponto de extremidade dos intervalos que compõem o domínio de f, não importa. É um ponto do domínio de f, tá? Um ponto P. Seja f é uma função e P é um ponto, certo? Que tá no domínio de f. Considerando as seguintes situações a seguir. Então, a gente tem essas situações aqui graficamente. A f é uma função qualquer, né? Então, você tem essas seguintes situações. Eu vou copiar cada um desses coisas aqui, né? E vou colocar aqui no ambiente aqui para a gente escrever e discutir um pouco. Opa, foi outra coisa. Ctrl Alt S aqui. Pronto. Então, vamos colocar aqui, pegar a primeira, certo? Eu vou colocar aqui a primeira. Depois colocar a segunda e assim vai. E aqui a primeira. Tá? Então, aqui nesse primeiro gráfico, você observa o seguinte, ó. Você tem um ponto P, um ponto P qualquer, certo? E aí você tem aqui que a tua função f, ela tem um buraco aqui no ponto P. Ela não está definida no ponto P. Tá? Vou pegar aqui para escrever de vermelho. Então, você tem um ponto P qualquer. E aqui na f, você tem aqui, ó, que o gráfico da tua função, ó, nessa curva, o ponto, não existe f de P. F de P não está definida. F de P, ela não existe. Tá bom? Então, o f não tá sendo definida no ponto P. Tá? E quando você fala em limite, lembra que é o mais próximo possível de P. Limite de x tendendo a P, então é o quão próximo x pode se aproximar de P, né? E o resultado desse limite, quão próximo x tende a P, e o resultado desse limite da f de x, né? Obviamente vai ser igual ao valor que você esperava que a f admitisse, certo? Se a f for contínua, é f de P. Se ela não é contínua, é um L, que é o valor esperado, tá? Até aqui ele está explicando isso, né? Ele está explicando o que é que está acontecendo, certo? Que aqui você tem um ponto P, certo? E esse delta e esse epsilon aqui é essa proximidade, esse delta, esse epsilon aqui, ó. Veja que é o quão próximo você pode estar aqui na imagem, certo? Então, aqui você tem quão próximo. E aqui seria o delta. Então, quão próximo esse delta pode ser de P, tá? Então, esse delta, esse epsilon, de alguma forma está relacionado ao limite. De alguma forma, você está dizendo, olha, o quão próximo você está, mas ainda assim não é um P. Você tem um número arbitrário ali que diz, olha, essa quantidade está dizendo o seguinte, ela pode ser próxima o quanto você quiser de P, mas não é P, tá? Então, você tem ali um delta associado a essa proximidade, né? Essa distânciazinha, certo? Aí ele fala exatamente isso. Você tem aqui um delta, um epsilon, e você tem aqui o limite de x que tende a P, né? Da f de x é igual a L. Isso nesse gráfico. Tá claro isso para todo mundo? Deu para todo mundo entender esse gráfico aqui? Entender quem seria esse epsilon, esse delta aqui por esse gráfico? Tá, vamos ver aqui.
Sim, S, pronto. Voltando aqui ao livro, vamos pegar o segundo gráfico. Vamos ver o que acontece com o segundo gráfico. Shift S. O B aqui, né? Pronto. Vamos botar lá no ambiente de novo e vamos analisar o que acontece com o B. Tá? Então, você observa que o B... Você observa que o B... Vou deixar esse espaço aqui para a gente escrever. O gráfico B. Você também tem um ponto P. Você também tem a distância epsilon e a distância delta, que é a distância delta. Aqui é a distância epsilon. Tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Permitir. Você tem a distância delta, você tem a distância epsilon. Você tem um buraco aqui também. Tá aqui o buraco, que eu estou marcando aqui, preenchendo com vermelho. Só que aqui, veja que a F de P, ela existe. Ela está definida, está aqui, ó. A F de P, ela existe. Certo? Então, a F de P está definida. Aí, só que o que acontece? Quando você calcula o limite? Quando você calcula o limite, você está olhando para a curva. Para a tua curva da função F. Então, na curva da função F, você está olhando esse limite. Vamos pensar o que acontece. Nessa curva aqui, da função F, você está olhando para esse limite. Né, nessa curva aqui. Chega bem aqui. Tem um buraco aqui. Tá? Aí, quanto seria o valor de x tendendo a P? Valor de x tendendo a P da tua F de x. Qual seria o valor do número que está menor do que P, mas é muito próximo de P? Tá? Vocês entendem que não seria F de P, não é? Todo mundo entende isso, né? Que não seria F de P, seria um valor mais próximo de L, não é? Tá claro isso para vocês? Que não seria um valor próximo de P, porque quando você pegar em cima exatamente de P, é F de P, mas quando você pegar abaixo de P, é L. Você pegar acima de P, é L. Né? Esse abaixo e acima depende desse delta, né? O quão próximo você pode estar. Todo mundo consegue entender que o limite de x tendendo a P nesse gráfico seria L e não F de P? Tá claro isso para vocês? O professor está pedindo para repetir. Tá. Como é que eu posso dizer? A gente falou que o limite, né, seria o valor esperado da função, quando x tende a P. X tender a P significa dizer que x está próximo de P. Não é P. Está próximo de P. Tão próximo quanto você queira, mas não é P. Tá? Então, quando o x está próximo de P, está bem próximo de P aqui, o resultado está bem próximo de L, não é? Vocês concordam comigo? Todo mundo entende isso? Que o resultado estaria bem próximo de L? Então, veja que quando você trabalha com limite de x tendendo a P, nesse caso aí, você está pegando o valor esperado que f deveria assumir naquele ponto, que seria o resultado L. E não exatamente f de P. Veja, então, que L é diferente de f de P. Tá? Mesmo que f de P exista, mas como o limite de x tendendo a P da f de x é diferente da f de P, essa função ela não é contínua. Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso aí? Deu sim, professor. Pode continuar. A letra C aqui, vamos lá, Ctrl, Shift, S, né? Pegar isso daqui, colar isso aqui. A letra C é fácil de observar, porque, veja, que tanto L como F de P estão na mesma posição. Por quê? Porque a F é contínua, nesse caso aqui. F é contínua. Tá? Se F é contínua, você está dizendo para mim que o limite de x tendendo a P da F de x
é igual ao valor esperado dele, que seria f de p. Tá? Ou seja, que L é igual a f de p. Beleza pura? Todo mundo entende isso aqui? Tá claro isso para vocês? Nesse caso aí, professor, ela é contínua porque não tem o buraco, né? Não tem buraco. Né? Não tem um buraco. Né? Se tivesse um buraco, ela não seria contínua. E nesse caso aqui, que é outra história, né? Vamos pegar aqui e levar para lá, para a gente poder analisar. E nesse daqui, como é que ficaria? O que é que vocês acham? Repara que bem aqui está definido o f de p. Né? Então aqui está o f de p, porque isso aqui é bola fechada, né? Não tem dizendo nada. Se é bola aberta, bola fechada. Como bola aberta tem uma bolinha assim, então supostamente isso aqui é uma bola fechada. Logo está aqui f de p. Certo? Esse daqui é bola aberta. Então, o f de p existe. A função, ela tem um salto. Certo? Então, em P, a função não é contínua. Tá? Por quê? Porque em P ela tem um salto. Ela não é contínua. Em P. Certo? Então, em P ela não é contínua. Aí você vai olhar para o limite. O que é que acontece com o limite agora? Tá. Quando você vai olhar para o limite, quando você tem um salto, tu vai olhar para o limite. O que é que acontece depois de P, o que é que acontece antes de P. Então, se você olhar antes de P, vou botar em vermelho, tá? Se você olhar antes de P, você está percebendo que o valor esperado seria o valor que a função poderia admitir no buraco, não é? Então, a gente vai chamar esse valor de L. Todo mundo entende isso aqui que foi feito, que foi dito? Tá claro isso para vocês? Sim, senhor. Valores que são depois de P. Valores que estão depois de P, você observa ó, que é o de cima que vai tendendo para esse valor aqui. Ó. Então, seria f de P. Então, o limite de x que tende a P, x que tende a P, da f de x, ele pode assumir dois valores. F de P e L. São dois valores. Mas são dois valores e dois valores distintos. Tá? Que L é diferente de f de P. Ali está claro isso, né? L é diferente de f de P. Então, quando você tem que o limite vindo pelo lado positivo, o limite à direita e o limite à esquerda são diferentes, significa dizer que o limite de x que tende a P da tua f de x não existe. Se esse limite não existe, a função também não é contínua. Para a função ser contínua, o que é que tem que acontecer? Para a função ser contínua, a forma como está definido aqui, o limite de f de x, o limite de x tendendo a P da f de x, isso aqui tem que ser igual a f de P. Simplesmente isso. Limite de x tendendo a P da f de x tem que ser igual a f de P. Tá? Então, veja que a função ser contínua, isso tem que acontecer. Tá? Aí vem a seguinte questão. Você falar isso, você falar que limite de x tende a P da f de x é igual a f de P, é a mesma coisa que tu falar o seguinte, que para todo epsilon maior que zero dado, todo epsilon maior que zero, dado no sentido de que você pode atribuir um valor qualquer, né, para esse epsilon, vai existir um delta, e esse delta ele vai depender do epsilon, então é um delta dependente de epsilon, certo? Onde x pertence ao domínio de f, né? Tal que, o que é que acontece? Que P menos delta é menor do que X, que é menor do que P mais delta. Tá? Ou seja, o X está entre P menos delta e P mais delta. E isso daqui implica que a F de X, né, que aí você teria aqui F de P menos epsilon, é menor do que a F de X, que é menor do que a F de P mais delta, mais epsilon. Tá? Então, veja que mudou a cara de como você escreve o limite, né? O limite, por definição, por epsilon e delta, você está dizendo, então,
que você pega os intervalos P menos delta, o x está entre o intervalo P menos delta e P mais delta, e a tua f de x, isso aqui implica que a tua f de x vai estar no intervalo de f de P menos epsilon, menor do que a f de x, que é menor do que a f de P mais epsilon. Tá? Então, você tem que o limite ele vai ser descrito de uma forma diferente, onde esse delta representa aqui como se fosse uma distância, ou quão próximo o x está de P. Então, é como se você estivesse pegando o módulo de x menos P e está dizendo que esse módulo, que é uma distância, e esse módulo tem que ser menor do que esse delta. Tá? E a distância entre f de x e f de P, f de x e f de P, obviamente ali como é módulo, né, já está dizendo que é maior do que zero, né, isso aqui vai ser menor do que epsilon. Tá? Tranquilo, pessoal, até aí? Tá, se não responde, então tá tranquilo. Professor, Pois não. só sobre aquela questão da distância, eu não peguei muito bem do epsilon e do FTP. Tá. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Ó. Aqui tá bom. Se você olhar para esse gráfico aqui, eu vou apagar essas coisas aqui que eu risquei. Vamos olhar para esse gráfico aqui, certo? Principalmente porque essa função aqui é contínua, né? Veja que aqui você tem P. Se você andar delta para cá, aqui você vai ter f de P, não é? Então, essa distância daqui para cá é delta, não é isso? Você concorda comigo? Isso. Pronto. Então, esse delta aqui, ele está dizendo, ele está falando da proximidade, não é? Entendi, estou entendendo. Tá entendendo, né? E veja que, então, que o valor que você está pegando, né, tá entre P menos delta e P mais delta, não tá? Isso. E já o epsilon, se você olhar o epsilon aqui, é essa distância aqui, não é o epsilon? Se aqui é L, e aqui é L mais epsilon, então essa distância aqui é epsilon. E veja que L é o próprio f de P, né? No caso, isso só se aplica à função contínua, né? A função contínua, exatamente. E é a definição de função contínua que a gente está utilizando, né, nesse sentido. Né? Depois a gente usa para esse L geral. Então, veja que o delta está no domínio, essa distância do domínio, de x até P. Já o epsilon é a distância lá na imagem, que é a f de x com a f de P, entendeu? Entendi. Então, quando você está falando de distância, você está falando exatamente isso aqui, ó. P menos delta, o x está entre P menos delta e P mais delta. Tranquilo? Isso. Ficou claro? Entendi agora. Pronto. Deixa eu continuar aqui. Então, ó, veja que ele escreve exatamente aquilo que a gente já colocou antes, né? Certo? Exatamente aquilo que a gente já colocou antes. E aí, ele coloca que para todo epsilon maior que zero, uma outra forma de você escrever, existe um delta maior que zero, tal, que para todo x pertencente ao domínio do f, você tem essa parte aqui, né? Onde zero é menor do que x menos p, que a gente já escreveu isso, menor do que delta, e implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Esse L entraria no lugar do f de p. Se a função não for contínua, né, ou for contínua, certo? Se ela for contínua, é o próprio f de p. Se ela não for contínua, você usa um L. Mas esse L serve para os dois. Né? Tanto faz ser contínua como não. Então, o limite de x tendendo a p, da f de x, e você diz que esse limite é igual a um L qualquer, significa dizer o quê? Que para todo epsilon maior que zero, dado, existe um delta maior que zero, com delta dependente de epsilon, né? Para todo x pertencente ao domínio de f, né? Ocorre o seguinte, tá ok? O módulo, que é zero, né? Menor do que x menos p, menor do que delta. Isso aqui vai implicar que a f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? No lugar do f de p, tá vendo? Eu coloquei o L. Ó. A única coisa que mudou foi isso. Beleza? Professor, Pois não?
Um professor meu de matemática do ensino médio disse uma vez que a tangente de 90 não existia pelo fato de ter dois limites diferentes. Não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso, mas é Já, mais ou menos aquilo que o senhor falou, da função não contínua, que tem dois limites diferentes, aí ele não existe. já, assim, ele tem razão, tá? Porque é o que acontece? Quando você vai fazer o gráfico da tangente, ele é um gráfico periódico. Dependendo de qual intervalo que você esteja pegando, ele vai se repetir, ele vai sair aqui do menos infinito até o mais infinito, eu acho que ele vai fazer mais ou menos isso aqui, certo? Aí você olhar aqui nessa abordagem minha aqui, nessa linha, né, tem uma linha imaginária aqui, que ele vai fazendo isso. Vamos desenhar esse gráfico aqui, fica melhor, do jeito que está ali, eu não consigo GeoGebra, tá aqui o GeoGebra aqui, você vai entender bem direitinho isso aí, em relação a esses limites aí, GeoGebra. Opa, GeoGebra de novo, é? Ora, mas eu não quero saber de GeoGebra, não, mas eu quero saber a tangente de x. Pronto, tá aí o gráfico da tangente de x, certo? Ora, Costa. Tangente de x. É isso, macho. Por que tá fazendo aqui? Vou deletar isso aqui, apagar. Entrada, TG, x. Pronto, f de x igual a tangente de x, certo? Aí vamos olhar aqui, o que é que acontece aqui, ó. Se você traçar uma reta nesse ponto por aqui, você vai perceber que do lado, ele vindo para o lado esquerdo, ele é mais infinito, tá vendo? Ele vindo para o lado esquerdo, aqui nessa reta por aqui, ele é mais infinito, essa função está indo para mais infinito. Se você vier pelo lado direito, ela está indo para menos infinito, tá vendo? Tô vendo, Nesse, tô vendo. né, nesse ponto aí, que seria, eu acho que é π, né? 3,14, né? Que é a tangente, é seno sobre cosseno. Aí não, π sobre 2, né, no caso, né? Π sobre 2 é 1,7, mais ou menos, é. É isso mesmo. Não existe em π sobre 2. Aqui estaria mais ou menos em 1,7 aqui, ó. Então, se você olhar por um lado, o limite é um resultado. Se você olhar para o outro, o limite é outro resultado. Como os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Aí, para a função ser contínua, o limite deveria existir, entendeu? Naquele ponto? Entendi. Então é o mesmo caso daquela função. Então é a mesma coisa aquela função. Então os dois limites são diferentes, aí por isso não existe. Entendi. Isso. Valeu, Isso. professor. Obrigado. De nada. Então, essa aqui eu posso apagar aqui. E o engraçado é que tudo em matemática que vocês viram no ensino médio, vocês conseguem ver também em cálculo 1. Só que uma abordagem matemática mais precisa e diferente. Né? Você vê as origens das coisas. No fim das contas, você acaba vendo isso, em relação às origens também, né? Então, a gente acabou de passar essa parte aqui da definição, certo? Então, de uma forma geral, ele coloca aqui, ó, que você tem uma função f, um ponto P, tá? E você diz que f tem limite L, né, em P, se para todo epsilon maior que zero, dado, existir um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, ocorre isso aqui. Só que tem um detalhe aqui. Esse tal número, L, quando existe, é único. Então, se esse número existir, ele é único, tá? Então, é por isso que a gente fala lá que o limite pela direita e o limite pela esquerda, se eles são diferentes, então o limite não existe, certo? Limite pela direita, a gente viu que estava lá para a tangente, era menos infinito. O limite pela esquerda era mais infinito. São diferentes esses limites. Os limites laterais existem, pela esquerda ou pela direita, mas o limite como um todo não existe, porque os limites laterais são diferentes. Tranquilo? Bom, aí esse epsilon e delta é para vocês entenderem algumas coisas, certo? Entenderem que existe, entenderem que as demonstrações vão ser feitas por epsilon e delta, né? Todas as demonstrações usando limites é feita por epsilon e delta, mas eu vou focar esse curso, né, em aplicações. Então, a gente vai focar em como calcular, como obter, como aplicar as regras. A gente não vai focar muito em epsilon e delta. Então, um exercício ou outro perdido ali, a gente vai ver epsilon e delta, tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? De boas? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim, Professor, né? Pois não, meu filho.
Só não entendi muito bem assim, essa questão a distância de P, por exemplo, para delta, né? E de F de P para epsilon, né? São proporcionais ou são iguais? Tá. Aí vai depender do tipo de função que você esteja trabalhando. Existe uma dependência entre eles. Nem sempre vai ser proporcional, nem sempre vai ser igual. Pode ser inversamente proporcional, pode ser igual, pode ser uma relação de proporcionalidade, pode ser uma relação de quadrática, uma relação cúbica. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Contanto que tenha uma relação entre eles. Entendi. Tá? Esse epsilon e delta. Nem sempre, quando você diminui o epsilon, a função lá, o f de x, está diminuindo, né? Nem sempre acontece isso. Pode acontecer diferente. Aí, por exemplo, ele coloca aqui, calcula o limite de x tendendo a 2 disso aqui, né? Vamos pegar uma questão lá do exercício, né? Para a gente poder resolver o exercício. E depois a gente volta para cá. Né? Vai, cadê o exercício? Aí a gente vai fazer depois algumas coisas por epsilon e delta, só poucas coisas. Aqui, vou pegar aqui a letra C aqui, que é fácil. 4x mais 1. Limite de x tendendo a menos 2, tende a menos 2, de 4x mais 1. Né? É fácil entender que 4x mais 1 é uma reta, ela é contínua, então você só faz substituir o x por menos 2. Tá? Então ficaria menos 2 mais 1, esse aqui vai ser menos 8, mais 1, e o resultado é menos 7. Certo? Como é que eu provo que essa função é contínua? Como é que eu provo que x, que tende a menos 2, da função 4x mais 1, é igual a menos 7? Para provar isso aqui, eu vou usar epsilon e delta. Ou seja, eu vou escrever lá que para todo epsilon maior que 0, existe dado, né? Faltou o dado aqui, faltou a palavra dado. Existe um delta maior que 0, com delta dependente de epsilon, né? Tal que para todo x pertencente ao domínio de f, a gente tem o seguinte, a gente tem que p menos delta é menor do que x, que é menor do que p mais delta, né? E isso daqui implica que f de p, que a função é contínua lá, a gente está dizendo isso, está afirmando isso, né? Menos epsilon, a gente só vai mostrar que isso aqui é verdade. Isso aqui é menor do que a f de x, que é menor do que a f de p mais epsilon. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, quem é o p? Qual é o valor do p ali? Nessa expressão aqui, qual é o valor do p? E aí, galera, qual seria o valor do p aqui? Seria menos 2? Correto. Isso aqui é menos 2. Qual seria o valor de f de p? Mas por que o valor de P seria menos 2? Porque o x está tendendo a quanto? O x está tendendo. Sim, tá certo. Né? Então, x tende a p. Aqui significa dizer que x está tendendo a menos 2. Quanto seria o f de p? Estou dizendo aqui no chat que é menos 7. Menos 7, correto. Quanto seria a f de x? Todo mundo entende que seria 4x mais 1, né? É fácil entender isso, né? Então, aqui seria menos 7 mais epsilon. Então, veja que você tem aqui, montou duas relações. Uma relação, você montou menos 2 menos delta, menor do que x, que é menor do que menos 2 mais delta. E aí, esse aqui implica o seguinte, que você tem menos 7 menor menos epsilon, menos 7 menos epsilon, menor do que 4x mais 1, que é menor do que menos 7 mais delta, mais epsilon, né? Aí eu tenho que arrumar um jeito de comparar esse x, comparar o x, tá? Primeiro arrumar um jeito de comparar o x, eu vou deixar esse cara aqui só em termos de x. Aí eu tenho que passar esse 1 aqui, tá somando, eu passo esse 1 subtraindo dos dois lados, então vai ficar menos 7 menos 1 dá menos 8.
menos 8 menos epsilon é menor do que 4x, que é menor do que menos 7 menos 1 dá menos 8 mais epsilon. Esse 4 está multiplicando, eu passo por os dois lados, dividindo, então vai ficar menos 8 dividido por 4, menos epsilon dividido por 4, isso aqui é menor do que x, que é menor do que menos 8 dividido por 4, mais epsilon dividido por 4. Né? Isso aqui é fácil de você entender, que você teria aqui menos 2 menos epsilon sobre 4, menor do que x, que é menor do que menos 2. Professor, por que divide tudo por 4? Pergunta para você, por que soma tudo menos 1? É a mesma história, certo? Você tem aqui A menor do que B, menor do que C. Certo? Você tem duas desigualdades, né? A menor do que B, que é menor do que C. Certo? Se eu somar 1 em um deles aqui, eu tenho que somar 1 em todos. Então, eu tenho que somar 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Se eu subtrair 1, eu tenho que subtrair 1 em todos. Se eu dividir por 2, eu tenho que dividir por 2 todos. Ah, certo? justamente porque senão B vai deixar de ser maior do que A e assim vai, né? E assim vai, exatamente. Ah, entendi. Tá? Então, o 4 acontece isso também, entendeu? Né? O 4 ali, né? Tá aqui multiplicando, passa por dois lados dividindo. Ou então, eu estou dividindo todo mundo por 4. Aí, veja que você tem agora, ó, aqui você tem x isolado. Vamos pegar aqui outra cor, né? Aqui você tem x isolado. Certo? Aqui também você tem x isolado. Só que esse x aqui, se você comparar pelo lado positivo, x é menor do que menos 2 mais delta. Aqui, se você comparar pelo lado positivo, x é menor do que menos 2 mais epsilon sobre 4. É fácil entender que essa comparação aqui de imediato, olha, veja que você só precisa tomar epsilon ou delta igual a epsilon sobre 4, não é não? Se você só tomar epsilon igual a delta sobre 4, não satisfaz essa desigualdade aí? Tá? Delta e epsilon não são arbitrários? Então, você poderia tomar simplesmente delta igual a epsilon sobre 4. Se você olhar para o outro lado, também dá a mesma coisa. É o mesmo resultado. Então, como você encontrou uma relação entre delta e epsilon, né? Aí você pode afirmar que a função que a gente calculou aqui é uma função contínua, onde o delta é igual, você só precisa tomar o delta igual a um epsilon sobre 4. Enquanto que o delta cresce 1, né? O epsilon vai crescer, vai ser dividido, né? Por 4, né? No caso. Aqui vai crescer 2, aí vai ser o epsilon. Se o delta for igual a 2, o epsilon é igual a 8. Não, ele aumenta, né? Aumenta 4 vezes o epsilon em função do delta. Você pode ir só para aquela outra folha lá para botar um print? Posso, cara, aqui? Isso, obrigado. De nada. Pronto aí? Pronto. Beleza. Então, veja bem. A gente conseguiu fazer o limite de uma função contínua, mostrando por epsilon delta. Agora a gente vai brincar de calcular o limite de algumas funções. Tá? Usando as ideias que a gente já sabe já. Professor? Pois não. Aqui no chat pediram para o senhor repetir a parte da relação do E com o delta. O Felipe Feitosa perguntou no chat. Certo. Ele quer saber a relação. Por que você tem que ter relação entre epsilon e delta, né? No caso lá, a gente determinou que a relação entre eles era, enquanto que o delta cresce 1, né? Se o delta for 1, o epsilon é 4, por exemplo. Ou seja, você está dizendo que o delta tem uma relação com epsilon, epsilon sobre 4. Aí, se você olhar a definição, voltar lá para a definição lá, do jeito que a gente escreveu, você diz o seguinte, que para todo epsilon maior que 0 dado, existe um delta maior que 0, e veja bem aqui, ó, um delta dependente de epsilon, tá? Então, você tem que encontrar qual é a dependência de delta com epsilon, se essas coisas aqui acontecem, né? Então, você está determinando aqui, ó, o epsilon maior que 0, delta maior que 0, e você tem uma dependência de epsilon com delta. Então, você precisa determinar essa dependência para poder afirmar que o limite é válido. Tá?
Então, no fim das contas, o que tu faz, por exemplo, se você tiver o limite de x mais 1, limite de x mais 1, só para facilitar, né? Com x tendendo a 1, né? Isso aqui, obviamente, é 2, tá? Se você for calcular lá por epsilon e delta, você escreve tudo aquilo de novo, né? Você vai escrever tudo aquilo de novo, para todo epsilon maior que 0, né? Aí, no final, você vai colocar aqui P menos delta é menor do que x, que é menor do que P mais delta. Isso daqui implica que a f de P, isso é menor do que f de P menos epsilon, vai ser menor do que f de x, que é menor do que f de P mais epsilon. Aí P é quem x está atendendo, então, que é 1 menos delta é menor do que x, que é menor do que P mais 1. Não é P mais 1 não, né? Delta mais 1, né? Ou 1 mais delta. Tá? Isso aqui implica o quê? F de P é 2, é o resultado. Então, 2 menos epsilon é menor do que a função x mais 1, que é menor do que aqui você teria 2 mais epsilon. Certo? Aqui está o x isolado. Nessa parte, não. Eu tenho que isolar o x. Para me isolar o x, eu passo esse 1 para cá ou ir para cá. Tá? Ele está positivo. Vamos poder tirar ele, só vamos somar menos 1, né? Então, isso ficaria 2 menos 1 menos epsilon, menor do que x, que é menor do que 2 menos 1 mais epsilon. Tá? Ou seja, aqui você teria 1 menos epsilon menor do que x, que isso aqui é igual a 1 mais epsilon. Certo? Aí você vai olhar para as duas expressões agora. Eu vou escrever as duas expressões aqui na nova página, por exemplo. Você tem 1 menos delta menor do que x, que é menor do que 1 mais delta. E você tem 1 menos epsilon menor do que x, que é menor do que 1 mais epsilon. Tá? Se você comparar esses dois caras aqui, ó, esse e esse, eu estou comparando o lado negativo, tá? Se você comparar, você observa ó, que para isso ser verdade, você só precisa tomar o epsilon igual ao delta, não é não? Tranquilo? Deu para todo mundo entender isso aqui? Entendi, professor. O Felipe Feitosa entendeu também, quem perguntou no chat. Pronto. Tá? Então, você encontrou a relação de epsilon e delta, acabou de demonstrar o limite. Tá? De novo, o foco não é a demonstração. O foco vai ser calcular, tá? Professor, Pois não. então isso é feito para saber se a função é contínua ou não, certo? Se o limite existe ou não também. Ah, entendi. Mas aí, no caso, como é que eu sei que não existe, ou que a função não é contínua, através desse cálculo? Tá. Como é que você sabe que a função não existe ou que ela não é contínua através desse cálculo? Tudo bem. Primeira coisa, você vai ter que analisar o L. Né? Se o L for diferente do f de P, a função não é contínua. Né? O L sendo o resultado do limite lá, né? Que é o limite de x que tende a P da f de x. Isso aqui é igual a L. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o L. Se o L for igual ao f de P, beleza, é uma coisa. Segunda coisa, f de P existe? Tá? Esse é o segundo ponto. Então, tu tem que olhar essas duas coisas aqui. E ainda tem outra coisa que você tem que olhar. O limite de x que tende a P da f de x existe? Né? Ou seja, que os limites laterais de x tendendo a P pela esquerda e pela direita existe? Né? E são iguais? Porque esse L é único. Então, aí, são esses três pontos que você tem que analisar para ver se a função é contínua. F de P existiu, mas se esse F de P é diferente de L, então a função não é contínua. O limite pode existir. Aí, por epsilon e delta, você mostra que o limite existe. Que você prova que o limite é aquele resultado que você esperava que desse, entendeu? Por epsilon e Você delta. tem que usar as propriedades, né, para saber. Então, você teria que olhar qual é o domínio da função e se é naquele ponto que você está pegando o calculando o limite, se a função seria contínua naquele ponto ou não. Tá? E assim por diante. Né? Por exemplo, se você pegar a função
1 sobre x menos 2. Obviamente, essa função ela não existe, o domínio dela, né? O domínio dessa função é x pertence aos reais, só que o x tem que ser diferente de 2. Né? X pertence aos reais e x tem que ser diferente de 2. Tá? Aí, quando você olha para cá, como x é diferente de 2, se você for calcular o limite, você já sabe. Olha, essa função em x igual a 2, ela não é contínua. Se ela não é contínua, ela vai te dar um resultado L, que não é a f de P. Entendeu? Entendi. Tá? Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer outra coisa, que é saber se o limite existe ou não. Como é que você sabe que o limite existe? É olhar para o gráfico, dá uma opção, é olhar para o gráfico e ver se ele está indo na mesma direção. Tá? Outra coisa que você pode fazer é fazer por epsilon e delta. Só que se você for fazer essa função especificamente por epsilon e delta, aí a gente teria que fazer em relação ao lado positivo e em relação ao lado negativo. Tá? Aí, quando você olha por relação ao lado positivo e ao lado negativo, você também tem que olhar se o limite é infinito ou não. Aí muda totalmente a definição muda. Então, a forma de você demonstrar muda. Entendeu? Sim. Ou seja, tem muitas variáveis, tá? Para a gente poder analisar. Vamos para o básico. Mas é bem interessante essa pergunta, mas tem muitas variáveis aí para a gente analisar. Tá? Pegar essa questão aqui, ó, x tende a 3, aqui, limite de x que tende a 3. Né? Aqui você teria a raiz de x menos a raiz de 3 dividido por x menos 3. Acho que é essa a questão. Isso mesmo. Eu pergunto a vocês, essa função é contínua em x igual a 3? A função é contínua em x igual a 3? Não. Não. Tá certo. Por que ela não é contínua? Porque se você substituir x aqui por 3, você tem 3 aqui embaixo, no denominador, né? Então gera uma indeterminação. Tá? Mas quanto é o limite dessa função? Então, essa função ela tem um buraco em x igual a 3. Né? Quanto é que seria o limite dessa função? Quanto é que seria o limite de x tendendo a 3 disso aqui? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso aqui? Existe alguma relação entre x menos 3 e raiz de x menos a raiz de 3? Existe alguma relação entre eles? Alguém sabe dizer? Tá. Estão dizendo no chat que teria que fazer uma manipulação algébrica. Tem que fazer uma manipulação algébrica, sim. Né? Tá correto. Mas qual seria essa manipulação? Né? Você teria que lembrar dos produtos notáveis, ou seja, onde a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Se você pegar a, por exemplo, como sendo raiz de x, se a for igual a raiz de x, aí você teria aqui, ó, raiz de x ao quadrado menos e b foi igual a raiz de 3 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a raiz de x menos 3, menos a raiz de 3, né? A menos b, vezes a mais b, raiz de x, mais raiz de 3, tá? Aqui você tem esse cara ao quadrado, ficou x, esse cara ao quadrado fica 3, então ficaria que a x menos 3 é igual a raiz de x menos a raiz de 3, vezes a raiz de x mais a raiz de 3, né? Então, você substitui aqui, veja que você vai ficar, então, com o limite de x que tende a 3. Aí, em cima, você tem a raiz de x menos a raiz de 3. Embaixo, você tem x menos 3, que pode ser escrito da seguinte forma, que é a raiz de x menos a raiz de 3, vezes a raiz de x mais a raiz de 3. Né? Aí, você, obviamente, você pode deletar aqui a raiz de x menos a raiz de 3 de cima e embaixo, e o resultado ficaria ali, o limite de x que tende. Então, vai para cá, porque, afinal, precisa de espaço. O limite de x que tende a 3, né, de 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 3. Né? É fácil entender que isso aqui é a mesma coisa de ser 1, substituir o x por
No lugar do x aqui, coloca 3. Então, isso aqui ficaria 1, raiz de 3 mais raiz de 3, dá 2, raiz de 3. Tá? Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Tá claro isso para todo mundo? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Professor, por que deu 2 raiz de 3? Que deu 2 raiz de 3. Tudo bem, vamos lá. Limite x que tende a 3 de 1 sobre raiz de x mais a raiz de 3. Você entende que isso aqui é a mesma coisa, ser 1 raiz de 3 mais raiz de 3? Você entende isso? Tá claro isso para ti? Sim. Quanto é raiz de 3 mais raiz de 3? Quanto é 2 a mais raiz de a? 3. 2 a raiz de 3. Beleza pura? Sim. Tá. Então, aproveitar que você está aí, limite x que tende a 2, de x menos 2, dividido por raiz de x menos a raiz de 2. E aí? Ali ficou raiz de 3 mais 3, porque o x tende a 3, né, professor? É. Ali em cima é. Verdade. E embaixo, como é que ficaria? Ela vai ficar com um buraco se substituir, né? É a indeterminação. Ou seja, você tem que fazer manipulação algébrica de novo. Né? Você vai ouvir falar do conjugado de uma raiz, né? Qual seria o conjugado da raiz? Quanto é o conjugado da raiz de 2, por exemplo? Ou o conjugado aqui da raiz de x menos a raiz de 2. Quanto é que seria esse conjugado? Vocês entendem que eu posso pegar esse cara aqui, multiplicar e dividir pelo mesmo número? Né? E esse número seria o conjugado da raiz aqui, né? Raiz embaixo, aqui que está embaixo. Eu estou multiplicando por 1, estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número, ou seja, estou multiplicando por 1. Multiplicar por 1 não muda nada, né? 1 vezes A é A, 1 vezes B é B, e assim por diante. Então, multiplicar por 1 não muda. E o que eu estou fazendo aqui é multiplicar por 1. Aí, por que eu multipliquei aqui por raiz de x mais 2? Porque para poder tirar a raiz aqui embaixo, como é uma raiz quadrática, aí você faz exatamente essa brincadeira de multiplicar pelo conjugado, né? Ou seja, se está negativo aqui, aí eu repito a mesma coisa e coloco positivo, tá? Por quê? Porque o resultado vai ser simplesmente A menos B vezes A mais B. Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então vai ficar x menos 2. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro isso para vocês? Professor, faz só mais uma vez isso daí do x menos 2, por favor. Aqui? Certo, faço sim, cara. Vamos fazer diferente. Quanto é raiz de x vezes raiz de x? 2 raiz de x. O produto de raiz de x vezes raiz de x dá quanto? Raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado, que é quanto? Ah, é verdade. É x, professor. Raiz de x ao quadrado dá x. Pronto. E quanto é raiz de x vezes raiz de 2? Aí sim, né? Ficaria raiz de 2x. Né? Raiz de x vezes a raiz de 2. Aí depois você tem que fazer esse cara aqui, ó. E aqui tá mudando o sinal, ó. Então vai ficar menos a raiz de 2 vezes x. Depois você vai ter que fazer aqui, ó. Quanto é a 2 vezes 2, né? Isso aqui você teria que fazer 2 vezes 2 e tirar a raiz. Que é a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então ficaria 2 vezes 2 é 4 e a raiz de 4 é 2. E menos por quê? Porque menos com mais dá menos, não é isso? Esse cara cancela com esse, então o resultado final ficaria x menos 2. Beleza pura, pessoal? Tá claro isso para vocês? Tá cristalino? Professor, perguntaram no chat quando é que precisa fazer a manipulação algébrica. Sempre que você tiver indeterminação. Sempre que embaixo, denominador, acho que é denominador, né? For zero. Sempre que isso acontecer, você vai ter que fazer uma manipulação algébrica. Se ele for diferente de zero, você não precisa fazer manipulação, tá? E no caso, não pode dividir nenhum número por zero, né? Porque no caso, você não sabe qual é esse resultado, né? Sim, voltando aqui, você teria... Aí nessa parte de baixo aqui, professor, que está em azul aí, é só aplicar tipo uma distributiva, né? Só aplicativa distributiva que você já aplicou já e esse é o resultado aqui, né? Então, esse aqui embaixo, aqui todinho, vai ficar x menos 2. E aqui você tem um x menos 2. Então, você pode cancelar esse de cima com esse de baixo todinho.
certo? Você cancela. Então, ficaria simplesmente o limite de x que tende a 2 de raiz de x mais raiz de 2. Tranquilo? Deu para entender isso? Beleza, beleza. Né? Ou seja, isso aqui, ó, você substitui o x por 2, então ficaria raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2. Beleza? Vamos fazer mais uma, cara. Vamos fazer mais uma. Vamos ver se a gente aprende, né? Que cubo. Vamos pegar o cubo aqui. Vamos complicar as coisas. Para não pegar do jeito que tem ali raiz, porque eu acho que é raiz que está complicando as coisas, né? Então, vamos pegar um pouco diferente. Vamos pegar ao cubo, né? Então, aqui, x que tende a 3. Né? X ao cubo. 3 ao cubo é 27, né? Então, menos 27 dividido por x menos 3. E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Embaixo, continua dando zero, tá vendo? 3 menos 3 é zero. Então, você tem que fazer algum algebrismo aqui. E aí, galera, como é que a gente faz isso aqui? O x elevado ao cubo em cima também tem já 3, né? Também tende a 3, Ficaria 0 sobre 0. E aí, qual seria a ideia aqui de resolver isso aqui? Tá difícil. O polinômio de cima é maior do que o de baixo? Divide o polinômio de cima pelo de baixo. Só isso. Divide x ao cubo menos 27 por x menos 3. Divide esse polinômio. Você sabe dividir polinômio, né? Ah, não quero dividir polinômio. Eu quero fazer do jeito mais fácil. O jeito mais fácil é lembrar dos produtos notáveis. Que você tem aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Você coloca aqui a menos b vezes. Aí bota o primeiro ao quadrado. Bota o produto dos dois. Coloca o quadrado do segundo. Se você tiver o cubo, a ao cubo menos b ao cubo, você coloca a menos b. O primeiro. Aqui não, aqui eu vacilei aqui, né? Foi mal. Aqui é só a mais b. Eu botei aqui como se fosse o cubo já. Aqui é a mais b. Aqui é o quadrado. Aqui é o produto dos dois. Aqui b ao quadrado. Se você tiver a quarta menos b a quarta. Aí você vai aqui e você escreve a menos b. E aqui teria que ter o cubo. Então, você coloca a ao cubo. O próximo, você vai colocar a ao quadrado. Só que aí você coloca o b, porque a soma sempre dá 3, ó. A soma aqui sempre vai dar 3. A soma dos dois expoentes, certo? Professor, aquele dali do a ao cubo, a menos b ao cubo, é um produto com a ao quadrado mais ab ao quadrado ou 2 vezes ab ao quadrado? É assim mesmo? Só ab? Só ab. Se você botar 2 vezes aqui, não dá, não. Entendi. Aí, 2 vezes, é engraçado até você perguntar isso, porque você está falando o fato de você ter a mais b ao cubo. Né? Por exemplo, quando você tem a mais b ao cubo, aqui pode ser mais ou menos, né? Não importa. Isso aqui vai ficar a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Certo? Se você tirar a mais b ao quadrado, aí vai aparecer exatamente isso aqui, só com uma diferença aqui que é o 2, tá vendo? Entendi. Tá? Então tem umas diferençazinhas pequenas, né? Pequenas diferenças, mas tem. Porque eu estou levando todo ao quadrado, ou tudo ao cubo. Ali não, ali eu estou pegando a subtração entre eles e o quadrado ou cubo isolado, entendeu? De cada um. Então, assim, se você olhar isso aqui em cima, isso aqui é a mesma coisa, seu limite de x que tende a 3, x que tende a 3, de x ao cubo menos 3 ao cubo, certo? Com x menos 3. Você pode colocar assim, não tem problema nenhum de você fazer isso aqui. Quando você olha para cá, então, você consegue dizer o seguinte, olha, isso aqui é como se fosse isso. É como se fosse isso aqui, né? Então, eu posso afirmar que vou apagar isso aqui de baixo, só para poder escrever aqui, para vocês verem. Eu posso afirmar, então, que x ao cubo menos 3 ao cubo, que é o 27, isso aqui é igual a x menos 3, que é o a vai ser x e o b vai ser 3. Então, onde tiver a, tu coloca x. Onde tiver a, tu coloca x. Onde tiver b, tu coloca 3.
né? Aonde tiver b, tu coloca 3. 3 ao quadrado, ou seja, tu tá colocando isso aqui 3x e aqui 9. Né? Aqui seria 3x e aqui 9. Que é 3 ao quadrado. Então, no lugar de tu escrever esse cara aqui, tu pode escrever, então, no lugar de tu escrever x ao cubo menos 3 ao cubo, tu vai escrever simplesmente x menos 3, x ao quadrado, mais 3x, mais 9. Beleza pura, pessoal? Até aí? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo, tranquilo. Aí você arranha aqui, ó, apaga o x menos 3, porque tem em cima e tem embaixo a mesma coisa. E onde tiver x, tu vai substituir por 3 agora. Tá? Vai ficar 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 9. Né? Então, isso aqui vai ser 9 mais 9 mais 9. O resultado, 27. Tá claro isso para vocês, pessoal? Tá de boas? Tá bonito? Tá fácil? Né? Agora, tranquilo, pessoal, eu acho. Tá tranquilo, né? Até agora, né? Vamos pegar aqui um negócio aqui mais bonito, cara. Pega aqui a raiz cúbica aqui. Pegar a R. A R, pronto, raiz cúbica, né? Limite de x que tende a 3 da raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. Eu acho que é isso que tem lá. Isso mesmo. E aí, agora, como é que a gente faz? E aí, pessoal, como é que a gente faz? Tem que fazer a manipulação algébrica de novo, né? Tem que fazer a manipulação. Mas aí, eu faço em cima ou embaixo? Mais fácil fazer em cima, né? Tanto faz. Embaixo já tá bem resumido. No caso aí, né, por em cima tá um pouco mais complexo do que embaixo, aí faz em cima. Pronto. E aí, vamos lá. Qual seria, então, a manipulação que vocês teriam que começar? Eu vou ocultar de novo aqui o produto notável, tá? A ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui é igual a A menos B. É o mesmo produto. Aqui tá o cubo, tá vendo? Só que mudou raiz. A única coisa que mudou foi isso, foi raiz. A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Certo? Aí, como aqui tem uma raiz cúbica, eu preciso que esse termo ali, que tem uma raiz cúbica, eu preciso que esse termo aqui apareça ele ao cubo. Então, eu preciso que esse cara aqui fique ao cubo para poder retirar esse termo. E eu preciso que esse cara aqui fique ao cubo para poder retirar esse termo, né? Então, eu quero obter algo que me dê esse resultado aqui. Certo? A ao cubo menos B ao cubo. E aqui eu tenho A menos B. Vocês conseguem entender que lá eu tenho A menos B? Ou seja, eu estou dizendo para você que A, você vai ter que tomar A como sendo raiz cúbica de x. E o B como sendo a raiz cúbica de 3. Vocês entenderam isso? Sim, sim. Sim, né? Então, é fácil entender que eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por A ao quadrado, AB, B ao quadrado, para poder ficar o cubo, não é? Ou seja, eu venho aqui e vou fazer a seguinte manipulação. A ao quadrado seria a raiz cúbica de x ao quadrado. Mais AB seria aqui 3x, né? A raiz cúbica de 3x, né? 3x. Mais, aqui é b ao quadrado, então seria a raiz cúbica de 9, que é b ao quadrado. Se eu estou multiplicando por isso, obviamente eu também vou dividir por isso, é a mesma coisa, para poder multiplicar por 1, né? Para não influenciar no resultado. 3x mais a raiz cúbica de 9, certo? Quando eu fizer a multiplicação disso por isso, esses dois caras aqui, o resultado é simplesmente o primeiro ao cubo vezes menos o segundo ao cubo. Se você levar o primeiro ao cubo, o resultado é x, né? É o x ao cubo, a raiz cúbica de x ao cubo. A raiz cúbica de x ao cubo é x. A raiz cúbica de 3 ao cubo. A raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Tá? Então, veja que aquele limite ali, ele vai se transformar em algo do tipo limite
de x que tende a 3. Em cima vai ficar simplesmente x menos 3. Embaixo você tem x menos 3, que esse é o original aqui, vezes esse produto aqui que a gente multiplicou, que é a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de 3x, mais a raiz cúbica de 9. Né? Fechou aqui. Aí veja ainda por cima aqui, x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo. Cancelou. Né? Ficou quanto em cima? Ficou 1. Embaixo fica o quê? Fica essa parte aqui, todinha aqui, né? Vamos colocar aqui em outro canto aqui, que é o limite de x que tende a 3 de 1 sobre. Aí, não precisa colocar mais o parênteses. Aqui é a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de 3x, mais a raiz cúbica de 9. Né? Aqui não tem como dar zero embaixo, você só precisa substituir. Quando você substitui, então, vai ficar 1 mais a raiz cúbica de 9, mais a raiz cúbica de 9 aqui, né? Porque 3 vezes 3 é 9 também, mais a raiz cúbica de 9. Então, no fim das contas, você tem simplesmente 1 mais 3 vezes a raiz cúbica de 9. E aí, galera, entenderam? Ficou claro? Sim, só é complicado. É O um professor pouco complicado, poderia repetir que eu não entendi, vai não. dar certo. Qual parte que você quer que eu repita? O professor poderia repetir, é que eu não entendi. Qual parte? Todo? Da parte algébrica. Tá, a parte algébrica, né? Isso é tudo, então, no fim das contas. Tá, deixa eu ver, então, como é que eu faço aqui pra ti aqui. O limite x que tende a 3, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3, tá? O que eu faço é multiplicar pelo conjugado. Vamos poder multiplicar pelo conjugado, eu vou observar o produto notável. Aí o produto notável, você tem aqui uma raiz cúbica. Então, eu quero tirar essa raiz cúbica. Eu quero que esse termo aqui, ele fique ao cubo para poder tirar ela. Certo? Essa é uma opção. A outra opção, você tem que lembrar o seguinte, olha, eu sei que A ao cubo menos B ao cubo, isso aqui é igual a A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, você tem que saber quem é A, quem é B. Você tem que colocar quem é A e quem é B para poder chegar a esse resultado aqui. Então, como eu quero tirar essa raiz cúbica, então eu quero obter algo que me dê isso aqui, ó, que me dê esse cara ao cubo, né, para poder tirar. Então, eu quero saber quanto é... Eu quero saber, ó, eu quero colocar o A como se fosse o cubo. Esse termo aqui é o cubo. E esse termo aqui é o cubo, para poder tirar essa raiz cúbica. Então, eu estou dizendo que o A é igual a raiz cúbica de x. O B é igual a raiz cúbica de 3. Tá? Então, eu substituo aqui. Aonde tiver A, eu vou colocar a raiz cúbica de x. Aonde tiver B, eu vou colocar a raiz cúbica de 3. Quando eu substituir, você vai ter o seguinte, que x menos 3, né? Que aí você teria esses caras aqui ao cubo fica x, esse cara ao cubo fica 3. X menos 3, isso aqui é igual a raiz cúbica de x, menos raiz cúbica de 3, vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de 3x, mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9, né? 3 ao quadrado é 9. Aí, o que é que acontece? Você pode escrever esse cara, então, em termos disso aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Você pode escrever ele em termos disso aqui, dessa forma. Então, o que é que acontece agora? Como é que eu faço agora para poder resolver aquele limite ali, né? Vamos registrar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui está registrado. Então, x menos 3 é igual a isso aqui. Aí eu estou dizendo que o limite de x que tende a 3, x menos 3, aqui raiz cúbica de x menos 3, raiz cúbica de x, raiz cúbica de 3, né? Menos a raiz cúbica de 3, é isso que a gente está dizendo. E aqui teria x menos 3. X menos 3, a gente acabou de dizer que é isso aqui.
A gente acabou de dizer que x menos 3 é esse resultado aqui. Tá? Então, você pode vir aqui e simplesmente dizer, olha, x menos 3 é igual a isso aqui. Certo? É igual a isso aqui tudo. Então, isso aqui é x menos 3. Opa. Tá? Aí, se você observar em cima e embaixo, tem dois termos que são iguais. Né? Se esses dois termos são iguais, eu posso simplesmente deletar eles. Tá? E aqui é como se ficasse um 1. Então, isso vai ser o limite de x que tende a 3 de 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 3x mais raiz cúbica de 9. Substitui o x por 3. Se você substituir o x por 3, você vai ter 1 sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9, mais raiz cúbica de 3 vezes 3 é 9, mais raiz cúbica de 9. Né? Aqui tem 3 vezes a raiz cúbica de 9. Então, ficaria 3 vezes a raiz cúbica de 9. Né? 3 vezes a raiz cúbica de 9. Tá, beleza, pessoal? Deu para entender isso aí? Essa manipulação algébrica, né? Sim, entendi. Obrigado, professor. Essa manipulação algébrica não é fácil de você conseguir visualizar de imediato, tá? Você vai precisar realmente praticar. Então, quando eu falo praticar, você vai ter que fazer bastante exercício para poder chegar a esse resultado, certo? Vocês têm que fazer bastante exercício para poder entender. E outra também, cada tipo de questão você aplica uma manipulação diferente. Cada tipo de questão é uma manipulação diferente, tá? Enfim. Então, vejam isso com calma, façam bastante exercício. Se vocês tiverem dúvidas, mandem lá no grupo do Telegram, resolvam essas dúvidas, conversem com os monitores, também resolvo isso. Falar nisso, vou até inserir eles no grupo, né, nos grupos, na realidade, já para poder ir sanando dúvidas, esse tipo de coisa. Né? Não deixem de procurar monitoria, não deixem de resolver os exercícios, tá? Eu estou mandando material lá no grupo, colocando as aulas lá, e tudo mais. Pois não, Vitor? Professor, é que eu perdi a primeira aula, mas o professor está gravando e postando as aulas também, né? Tô gravando e postando as aulas. Tá até no Telegram, né? Tá no Telegram. Certo. Aí vai ser aquele mesmo esquema de sempre, o professor vai passar as listas, a gente faz as listas, vai dando ponto? Não, vou não. Não? Não. Aí tu vai ter que assistir outro vídeo que eu explico como é que vai ser obtido as notas, as frequências e como é que pode ser recuperada as frequências, tá bom? Tá certo. Eu acho que eu gravei o vídeo de ontem e coloquei já lá no grupo lá. Aí você dê uma zoiada nele lá. Tá bom, eu vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Parar a aula aqui por aqui.